Bom, iniciou a gravação, né? Então, gente, hoje a gente vai dar continuidade, né, na aula de semana passada. Deixa eu ver aqui se está tudo certo. Ah, deu. É, então, a gente estava falando, né, de estequiometria, que deu boa parte da aula e parou lá a hora que a gente começou nos exemplos, né? Então, hoje eu vou fazer o seguinte, né, para não perder o contexto, eu vou só repassar os slides semana passada de forma mais rápida, né, comentando o que a gente falou de mais importante em cada coisa, né? É, Opa, acho que tá caindo aí, né? Qualquer coisa vocês mandam no chat, tá? Porque quando cai assim, costuma cair só o vídeo, para mim, e o áudio. O chat não costuma, porque eu transmito a imagem, o vídeo e o áudio pelo celular, sabe? Porque eu não tenho webcam. Então eu continuo vendo o chat. Qualquer coisa vocês vão me falar aí se eu cair, tá? Parece que hoje tá instável. Então, gente, é o seguinte, a gente continua, né? Vou revisar alguns conceitos semana passada, que vai ser importante, né? Mas a aula mesmo, o foco da aula vai ser nos exercícios, né? Então, eu trouxe alguns inicialmente lá, onde que a gente parou na aula passada, né? Então, eu trouxe alguns exemplos de estequiometria, né? Para cálculo de massa, de volume, né? De quantidade de matéria, de moléculas, né? Em si. Então, a gente dá inicialmente, eu vou fazer com vocês esses exemplos mais simples, né? Mais básicos. E depois tem alguns outros, né? Que eu trouxe do Enem. Acho que são quatro, né? Quatro exemplos do Enem. Acredito que deve dar para a gente trabalhar com todos. Se não der, pelo menos a maioria vai, né? Que é aplicando e tal, e aí um pouco assim, nem é difícil, vocês vão ver, tá? A hora que a gente chegar nesses exercícios, a resolução nem é difícil, o mais difícil é interpretar. Porque, gente, regra de três, né? O cálculo é muito simples para resolver essas questões. O difícil sempre é a interpretação, né, do enunciado e saber raciocinar como é que vocês vão chegar na resposta, né? Por isso, então, que eu vou revisar o que a gente falou semana passada, né? Balanceamento, né? O mol, como é que a gente, o que que a gente usa, como a gente pode usar o mol, né? E essas outras variáveis também. E aí, se vocês forem tendo alguma dificuldade, alguma dúvida, vocês me falam, mesmo que seja no cálculo, lá na resolução da regra de três, ou no raciocínio, ou na interpretação, tá? Como é que eu cheguei, da onde que eu tirei tal valor, por que que a gente fez tal passo, tá? Porque o que vai aumentar, gente, é só a quantidade de passos. Então, vocês vão ver, a gente vai resolver os primeiros exercícios, né, exemplos lá, que com um passo, dois passos, né, uma regra de três, duas regras de três, no máximo, né, a gente chega no resultado esperado, tá? Mas conforme, né, até as questões do Enem que eu trouxe, eu acho que não passa, assim, não chega a ter que fazer mais de três passos, sabe? Mais de três regras de três. Mas vocês vão ter que ter esse raciocínio, ó, primeiro o exercício forneceu gramas, ou mol, por exemplo, né, e aí a partir de gramas eu chego na quantidade de mols, a partir de mols eu chego na quantidade de moléculas, por exemplo, usando o constante de Avogadro, tá? Então vocês vão tendo essa interpretação para fazer esses passos, né? Fazer essas regras de três, que o que vai aumentar é a quantidade de passos, tá? E o que pega na maioria das vezes é a interpretação. O enunciado vai trazer vários dados, muitas vezes vocês não vão ter que usar todos, né? Quer dizer, na maioria das vezes, né? Se tratando do Enem, então ele vai jogar lá no enunciado várias informações que você não vai precisar usar, tá? Daquelas só uma ou duas vocês utilizam realmente, né? E então o ponto aí mais vai ser na interpretação, entender o que está sendo pedido e como que a gente resolve, como que a gente chega no objetivo da pergunta. É massa, é mols, a partir de quê? De mol, de massa, de moléculas, assim por diante, tá? Então vamos dar uma revisadinha aqui nos conceitos de semana passada, de forma breve, né? Só relembrando, repassando, para o enfoque maior da aula ser nos exercícios, né? Exercícios mais simples e depois os do Enem, tá? Que eu trouxe. Bom, então a gente começou, né? Eu contextualizei lá, falei de Lavoisier e falei da água, né? Então eles descobriram lá que a água era composta por hidrogênio e por oxigênio, mas que é, mas que na realidade, né, gente, não é só isso, né? A gente tinha duas partes de hidrogênio para uma parte de oxigênio, e isso é extremamente importante, né? Então daí surge essa necessidade de quantificar, né, de forma exata, de trabalhar com essas fórmulas químicas, né, de forma real, né? Vamos pôr dessa forma, né? E isso é fundamental não só na química, né, na ciência de forma geral, a gente trabalhar com exatidão. Então,
a gente definiu a estequiometria, né, como o cálculo, né, da quantidade das substâncias envolvidas na reação química, né? Então é uma medida, a medição dos elementos ali envolvidos nessa reação, tá? Nesse cálculo químico. Então a gente tem reagentes, né, aqui que reagem um com o outro formando produtos, tá? E a estequiometria está envolvida nas quantidades. Quanto eu tenho de reagente? Né? Quanto que ele reage com o outro reagente? Quanto é formado de produto? Tá? Isso aqui a gente está usando os coeficientes estequiométricos, né? Mas isso aqui nos remete a proporções. Né? A gente vai vendo, falou na semana passada que vai refalar, né? Então, 2 para 1 para 2, né? Então eu tenho 2 mols desse cara, preciso de 1 mol desse cara para formar 2 mols de água, tá? Então, 2 mols de H2 mais 1 mol de O2 forma 2 mols de H2O. E isso é correspondente em gramas, tá? A gente usa a massa molar, que a gente vai fazer o exemplo lá na frente, e fala que tantas gramas desse cara, para tantas gramas desse cara, vai formar tantas gramas de água, tá? E assim por diante, para volume da mesma forma, se forem gases nas condições normais de temperatura e pressão, lembra? Das CNTPs, tá? E assim por diante, né? Então a gente faz inferências, né, a partir do balanceamento. Por isso que balancear é importante. A estequiometria está relacionada então com esses cálculos aí envolvidos, tá? E ela se baseia na lei das conservações de massa de Lavoisier, né, e na lei das proporções definidas de Proust. Bom, a lei das conservações de massa, né, o que a gente conhece popularmente aí, que nem eu disse semana passada, imagino que quase todo mundo já tenha escutado essa frase, né, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, gente, a gente tem que ter controle de tudo que está envolvido nas reações, tá? O que eu tenho de reagente e as quantidades que eu tenho nos reagentes têm que ser proporcionais nos produtos, tá? Ou ser correlacionadas com exatidão nos produtos, tá? Conforme a lei de Proust também fala, né, que a massa dos reagentes e produtos participantes de uma reação vão ter proporções constantes. Lembrando que a gente tem outros conceitos, né, envolvidos, rendimento, né, então não necessariamente tudo ali vai ser produto. A gente tem pureza também, né? Quer dizer, no caso de pureza, que nem tudo vai ser produto, né? Às vezes a gente tem alguns outros contaminantes que vai interferir na proporção, então a gente usa percentagem para calcular o grau de pureza, né? E de rendimento também a gente vai usar porcentagem, né? Para calcular quanto realmente foi formado, quanto realmente reagiu da reação, tá, gente? E assim por diante. E aí, né? A gente ficou um tempo aí, né? Contextualizando, explicando esses conceitos que a gente tem que ter definido, né? Saber com exatidão que são ferramentas, né, que a gente usa aí na estequiometria e nos cálculos de forma geral, né? Então, a massa atômica, né, a massa molecular, né, que são dadas em unidades de massa atômica, unidades de massa atômica, ou U, né, a massa molecular da mesma forma, o mol, né, o número de Avogadro, a massa molar, que é dada em gramas por mol, que a gente vai estar sempre usando, né, o número de Avogadro, que é a quantidade, né, numérica real de moléculas que o mol significa, lembrando que mol indica quantidade, lembra? Assim como a dúzia se refere a 12, o mol se refere a um número, né? Também uma quantidade. Qual quantidade? 6,022 vezes 10 a 23, né? Que é a nossa constante aqui de Avogadro. Então tá relacionando essas coisas, né? O mol se refere a isso aqui, ó. A gente chama mol, chama de mol, o que na verdade é esse aqui, ó, essa quantidade enorme de moléculas, é um número muito grande, né? A gente chama de mol, tá? Bom, lembrar, né, que eu vou falar isso mais à frente, né, que a massa molar e a massa atômica, massa molecular aqui, tem os mesmos valores, né, mas as unidades, os conceitos são diferentes, que é baseado lá no isótopo do carbono 12, e aqui é em gramas por mol, né? Os valores são iguais, mas são definições e conceitos diferentes, né? Bom, e aí a gente precisa, né, vai usar muitas fórmulas químicas, né, nas reações propriamente, né, e obviamente equações também químicas, né, e para isso a gente precisa ter domínio então do balanceamento, né, que que é o ponto inicial, né, a partir dele que a gente, só um minuto, gente, como é que eu faço?
que a partir dele, então, do balanceamento, que a gente consegue descobrir as proporções, né, que envoltas ali, e aí a gente consegue relacionar, né, quantos mols para quanto, quantas gramas para quanto, volume e assim por diante, tá? Bom, e aí a gente tem várias aplicações, né, que a gente vai citar no final da aula, então, na estoquiometria comum, na estequiometria da reação química, né, para o cálculo de pureza, para o cálculo de rendimento, e se a gente for pegar o Enem, um pouco de tudo, né? Então eu trouxe, inclusive, por exemplo, uma das questões do Enem lá, a resultado, né, que é pedido na questão de química é sobre caminhões, né? Então, um determinado, a gente vai ver lá, né? Então, um determinado composto, né, no enunciado cai, e a gente quer neutralizar esse composto a partir de outro, e aí quantos caminhões eu preciso desse outro composto? Então, a resposta vai ser dada em caminhões. O que acontece? Os cálculos são o mesmo, a gente vai ter uma regra de 3 em cima, faz outra regra de 3, assim por diante, só que no final a gente tem que fazer uma terceira, quarta, quinta, que seja regra de 3 para calcular isso para caminhões. Né? Aqui são unidades, são proporções que a gente usa na regra de 3. Então não importa, né? Do que se trata, isso pode ser usado para várias coisas. Então a gente vai usar a regra de 3 para calcular caminhões, tá? No enunciado do Enem, que a gente vai ver lá na frente, e assim por diante, tá? Bom, então, né, o conceito de massa atômica, eu falei, então a massa atômica é dados em, o que vocês têm que lembrar disso, tá, em unidades de massa atômica, né? É baseada na massa, né, do isótopo do carbono 12, né, um 12 avos da massa do isótopo do carbono 12, tá? E só lembrar, né, gente, que unidade de massa atômica é uma unidade de massa, assim como gramas, né? Assim como miligramas, assim como quilogramas, assim como toneladas, que a gente vai usar nos exercícios lá da frente, nesse exercício do caminhão, por exemplo. Né? Então, são todas unidades de massa. Né? E a unidade de massa atômica também. Tá? É uma unidade o quê? Muito pequena. Tá? Então, a gente chama ela de U. Mas ela corresponde também a um valor específico, assim como, né, um grama, né, equivale a 1.000 miligramas, como 1.000 gramas equivale a 1 quilograma, a gente tem a proporção, né, 1 quilograma equivale a 1,66 vezes 10 a menos 23, quer dizer, uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 a menos 23 quilogramas. Então, vocês têm que ter nessa noção, esse raciocínio, né, de correspondência, tá? De massa. Então, unidade de massa atômica é uma unidade de massa, assim como quilos, tá? E a gente pode converter diretamente numa regra de 3, naturalmente, tá? Bom, outro conceito extremamente importante para a gente aí vai ser o mol. Então, né, de novo, relembrando da dúzia, né, o mol se refere à quantidade, né, quantidade de moléculas, tá? Então, a dúzia, a gente fala, se refere a dúzia, a gente tem década, a gente tem várias formas de representar números, né? Uma quantidade específica de números. O mol também. O mol a gente usa para se referir a um número muito grande. Qual número? 6 vezes 10 é 6,022, né? Vezes 10 é 23 moléculas. Então, né, algo comum que a gente vai usar lá na regra de 3 é usar a proporção. Eu sei quantos mols eu tenho da molécula, né? A partir de 5 mols de não sei o que lá, né? Quantas moléculas eu tenho? Bom, a nossa primeira linha seria 1 mol equivale a 6,022 vezes 10 a 23 aí, moléculas, né? Tem que escrever tudo, tá? Então, 1 mol equivale a 6,022 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu quero saber 5 mols, né? Tá? Ou N mols, a quantidade que for pedida. Então, essa aqui é uma regrinha que a gente usa muito, né? É uma regra de 3, né, que a gente vai usar muito, tá? Para chegar nas moléculas. A partir das moléculas pode chegar nos átomos e assim por diante, tá? Antes disso, às vezes eu vou ter que calcular a partir de gramas, né? 200, a partir de 200 gramas de tal composto. Quantas moléculas eu tenho desse composto? Tá? Então a gente vai pegar essa gramas, usar a massa molar, é a água, então a água tem, a cada 18 gramas, a água tem 1 mol, né? Eu quero 200 gramas de água. Quantos mols eu tenho, né? X mols. Então, esse valor de X que a gente vai achar em mols
a gente vai usar outra regra de 3, ó. Um mol equivale a 6 × 10⁻². X mols equivale a quantas moléculas? Então, são passos, né? São regras de 3 a mais que a gente vai fazendo, né? Para chegar no resultado. E vocês têm que, né? O ponto aí para vocês é dominar. Então, o que eu preciso fazer para sair de um determinado valor, de um determinado, né, em gramas, em mols e tudo mais, e aonde eu chego no que está me sendo pedido, tá? Bom, aí a massa molar, né, que a gente vai usar o tempo todo, né, em gramas por mol. Então a gente vai lá na tabela periódica, vai calcular esses valores, né? Lá tem os valores de cada um desses compostos. Então às vezes é só o H2, cada hidrogênio tem 1 grama por mol. São dois, então 2 gramas por mol, né? O oxigênio, 16 cada oxigênio, são 2, 16 vezes 2, 32 gramas por mol, né? Aí a água, bom, H2, cada H tem 1, né? Então 2 mais, quanto que é o oxigênio? 16, né? Isso dá 18 gramas por mol, né? E aqui, a gente tem um valor de gramas, mas é que vocês têm que ter essa noção, né? Então, tem o valor em gramas por mol de cada um desses caras. Se eu quiser converter para mol, se eu quiser converter para grama, é só usar essa proporção, né? Então, a é sobre o quê? É sobre o O2? O O2 tem 32 gramas para cada mol, né? São quantos gramas de O2 que está sendo perdido? 50? Tá? 100? Então, quantos mols eu tenho? Se a pergunta é sobre mols, né? Então, a mesma coisa, eu tenho 32 gramas, que vale a 1 mol. A pergunta é sobre 10 mols, por exemplo, né? 20 mols, 50 mols, 30 mols. Quantas gramas eu encontro? Então, é um fator de conversão que a gente vai usar tanto para lá, tanto para cá, tá? Então, esse, né, a massa molar a gente vai usar para chegar em várias coisas, tá? É um mol, né, de forma geral. E vocês têm que ter só em mente, né, isso aqui pode estar invertido, aqui eu usei 32 gramas tá, para um mol, 32 gramas, poderia estar 1 mol, vale a 32 gramas, tá, gente? Não interfere, tá? Na regra de 3 não interfere se tá, tá antes, tá depois. O importante é a unidade com unidade. A hora de relacionar embaixo, eu tenho que botar a grama aqui, eu quero saber quantos mols que 200 gramas tem, tá? Então, unidades embaixo de unidades, isso é importante, tá? Poderia estar invertido, poderia estar em cima, por exemplo, né? Então, eu quero saber quanto que 1 mol, não, né? 10 mols, tá? Quanto que 10 mols tem de gramas de água? Bom, qual que é a proporção da água? A água tem 1 mol, ó, unidade embaixo de unidade, que equivale a 18 gramas, tá? E a gente acha o X em cima, tá? Aí, claro, o ideal, a orientação que eu vou dar que a gente segue é botar as informações que a gente tem definidas em cima, né? A proporção e achar o resultado embaixo, tá? Mas essa é uma regra de 3, isso aqui pode ser resolvido, né? A variável está aqui, se ela for montada de forma correta, unidade embaixo de unidade, isso aqui vai funcionar da mesma forma, o cálculo é o mesmo, tá, gente? Bom, massa molecular, né? O mesmo conceito que a gente tem, então, para massa atômica, então, unidades de massa atômica, tá? Só que a gente vai calcular, vai somar, porque aqui a gente é uma molécula, então vai ter, né, H2O, né? Então tem que somar as quantidades de H, que são 2, e de O, que é 16, tá? E aí são 18 U, né? Lá era grama por mol na molar, agora é 18 U. 18 unidades de massa atômica, tá? E bom, e aí o mol, né? Saber então entre converter o mol, usar o mol para todas essas, em todas essas variações, né? Para chegar em todos esses resultados. Então, o mol sempre vai indicar para a gente 3 coisas, tá? Quantidade, tá? Sempre, né? A definição de mol é baseada é uma quantidade. Qual quantidade? O mol? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, eu já falei, a gente sempre vai usar. Isso é muito comum usar o fator de conversão. 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, tá? E aí embaixo a gente relaciona a partir de quantos mols? Quantas moléculas, tá? Ou a partir de quantas moléculas? Quantos mols? E assim por diante, tá? Para achar o que está sendo pedido. O mol também sempre vai indicar massa, né? Então, a gente vai pegar lá, por exemplo, na tabela periódica também e achar um valor em gramas
que vai corresponder à quantidade de mols, né? Vai depender da molécula que a gente formou, no caso da água 18, e aí a partir disso a gente acha mols ou acha gramas, né? Dependendo do qual outro dado que nos é fornecido, é a partir de mols, são 5 mols, então quantas gramas, né? Ah, é a partir de gramas, então 5 gramas são quantos mols, tá? E aí vocês encontram o que está sendo pedido. E o mol ainda também sempre vai indicar volume, tá, gente? Bom, desde que se trate de um gás, né, que esse gás esteja nas condições normais de temperatura e pressão, né, ou seja, temperatura de 0 graus Celsius, ou 273 kelvins, e pressão de 1 atm. Então, se o gás está nessas condições, se é um gás, né, tem que ser um gás, ele está nessas condições, a gente tem outra proporção que a gente pode relacionar. Um mol equivale a 22,4 litros de qualquer composto, tá? Sendo um gás nas condições normais de temperatura e pressão, tá? Então a gente vai ter outra inferência, outra regrinha para usar, tá? Que a gente pode usar aqui na regra de 3. Então, mas eu quero saber quantos volumes que 5 mols desse cara vão gerar, tá? Então, né, 5 vezes 22,4 vai dar um determinado valor em volume. Tá? E aí é outra regrinha de 3 que a gente sempre pode usar para chegar num outro ponto, no volume. Ou vai me dar um determinado volume, perguntar, a partir de tanto de 100 litros, né, aqui, tá? Então seria, né, um mol equivale a 22,4 litros. O enunciado nos forneceu 100 litros de água, sei lá. Não, de água não, né? Tem que ser um gás. De H2, tá? Ou de amônia, por exemplo. Ou de CO2, gás carbônico, né? A partir de 100 litros de gás carbônico, tudo mais, né? Tais condições normais de temperatura e pressão, ou a 0 graus Celsius, 1 atm. Quantos mols eu tenho de pó? Então, X igual... E vocês encontram a quantidade de mols que 100 litros, né, de CO2 tem, tá? Equivale, tá, gente? Então é isso. Então o mol sempre pode indicar moléculas, quantidade de moléculas. No mol sempre vai poder indicar massa, tá? E o mol também sempre vai poder indicar volume, tá? Dadas as condições específicas. Bom, e aí, né, eu dei algumas orientações aí, né? Embora o balanceamento não existe, né? Eu comentei semana passada, não existe uma regra, tá, gente? Clara de aprender a fazer balanceamento é dessa forma. Não, a gente pode seguir as orientações, mas o balanceamento varia de acordo com a equação, né? Então, pode ter métodos mais simples. Então, você vai desenvolvendo isso, né? Conforme vocês vão balanceando, tá? E aqui, então, eu dei, né, uma orientação aqui de como se balancear. Geralmente, nessa orientação vai ser muito aplicado para se balancear reações mais complexas, não uma equação com mais compostos, formando a partir de vários reagentes formando vários produtos, então seria mais fácil usar isso, lembra? Então a gente iniciar pela maior molécula, dar o coeficiente 1 para a maior molécula e escolher nela, né, os elementos que estão fáceis, né, de se balancear, que estão se repetindo pouco do outro lado, né? Na maioria das vezes vai ter um elemento lá, que um carbono, por exemplo, que só vai ter em outra molécula no produto. Então, se eu balanceio esse carbono dessa molécula, eu balanceio a molécula lá. Às vezes vai ter outro, então escolhe os elementos mais fáceis, começa a balancear por eles, tá? A partir de ter dado o coeficiente 1 aqui, para essa molécula grande, que é a que vai ter mais átomos, né? E depois analisa qual que é mais difícil, né? Por exemplo, muitas vezes vai ter um elemento se repetindo em várias moléculas, que não é o caso do oxigênio de envolvimento. Então tem oxigênio aqui, tem oxigênio aqui, tem oxigênio no produto. Então esse cara fica por último, né? Tá difícil balancear ele, ele está presente em várias moléculas, tá? Então a gente balanceia os mais simples e assim por diante. Embora, né, gente, eu vou mostrar mais à frente, né, dependendo da equação, a gente não precisa seguir esse método, vir aqui e down, né? Então tem formas intuitivas de se balancear, né, quando é mais simples, tá? Para a gente não obter valores meio, né? Às vezes vamos trabalhar com fração e tudo mais, né? O método vai funcionar para qualquer equação, mas às vezes não é a forma mais fácil, né? Às vezes tem uma forma mais simples, intuitiva de se balancear essa equação. Então aqui eu dei o exemplo, né, do etanol aqui, reagindo com o oxigênio, né, com O2, formando gás carbônico e água. Então, o álcool etílico aqui é a nossa maior molécula, né? Então, aqui tem mais átomos, ó. C2H6O. Não, então, 2 mais 6 mais 1, né?
Então, isso aqui dá 9, né? E aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 2 mais 1, 3. Então, essa é a nossa maior molécula. A gente vinha aqui e dava o coeficiente 1 para ela. Analise os caras, ó, o carbono primeiro. Tem aqui, só tem nessa molécula aqui nos produtos, né? Opa, então se eu balancear ele, eu já balancei o CO2. Então eu tenho 1 vezes 2, eu preciso de 2 carbonos, né? Eu tenho 2 carbonos nos reagentes, eu preciso de 2 carbonos nos produtos. Cada molécula de CO2 tem um carbono, então eu boto 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2, né? Lembrando de multiplicar o coeficiente estequiométrico pela quantidade de moléculas, tá, gente? Então, 2, balanceou os carbonos, né? 2 e 2 nos produtos e nos reagentes. Produtos, reagente. Ó, reagentes e produtos, né, gente? Então, bom, próximo, H, né, hidrogênio. Bom, hidrogênio também só tem na molécula de água. Bom, H6, eu preciso de 6, né? 1 vezes 6, 6. Eu preciso de 6 aqui, então, né? Cada molécula tem 2. Então, 3 vezes 2, 6, né? Então, eu tenho um coeficiente 3 aqui para chegar no 6 e igualar. E, por fim, resta o O2, que é complexo, que é difícil, tem várias moléculas. Mas agora, os meus produtos estão balanceados, né? Tenho 2 e 3 coeficientes aqui das duas moléculas do produto já balanceados. Então falta o oxigênio para balancear, né? Bom, eu tenho 3 vezes 1, 3, 2 vezes 2, 4. Então eu tenho 7 caras, né? 7 oxigênios no produto, né? Oxigênio igual a 7. Eu preciso de 7 nos reagentes. Então aqui eu tenho um oxigênio nessa molécula e eu preciso ter 6 aqui, então. Quanto vezes 2 que vai dar o 6, né? 3. 3 vezes 2, 6. Então, aqui seria 1 mais 6. Também vai dar o 7 oxigênio. E aí a nossa equação está balanceada, tá, gente? Bom, isso é importante, né? Então, vocês seguem... legal vocês terem essa ideia. Tem uma forma de metódica de seguir para quando precisar balancear. Então, escolhe a maior equação, dá o coeficiente 1 para ela e depois balanceia os elementos aí, um por um que tiverem mais simples de balancear, né? Deixa o mais complexo para o final, que aparecem várias moléculas e tudo mais, tá? Depois só acertar os coeficientes. Mas, né, gente, vai acontecer existem, né, outras reações, outras moléculas que são mais simples de balancear. Então, vocês vão lá, no caso da água, por exemplo, ou aqui, se a gente poderia, né, dar o coeficiente 1, que nem a gente fez na aula passada, mas é mais intuitivo, ó, tem um N2 mais um H2, formando um NH. Então, qual é a proporção entre N e H aqui, já que todos os dois são 2 aqui, né? Bom, a proporção do N por H é de 1 para 3, então eu posso 1 para 3. E aí eu balancei só esse cara, tá? Então, olha, 1 vezes N2 eu tenho 2 nitrogênios, 3 vezes 2 eu tenho 6 não, um nitrogênio, 6 hidrogênios. Então, se eu linkar, eu preciso ter 2 nitrogênios e 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Tá? Então, seria muito mais simples, né? Se a gente fosse fazer da outra forma, então uma fração aqui, e às vezes a gente ia trabalhar com meio, alguma coisa assim, tá? Poderia ser mais difícil. Então, existem formas mais intuitivas. Bom, e aqui, então, finalizando essa parte de contextualização aí para a gente fazer os exemplos, é que é a parte mais importante, né? Entender tudo que essa equação balanceada aqui fornece de informação para a gente, tá? Então, ao balancear essa equação, tá, gente? A gente coloca as proporções estequiométricas aí desses elementos envolvidos nessa reação, tá? Então, 1 mol de N2 mais 3 mols de H2 forma 2 mols de NH3, tá? Essa é a primeira coisa que a gente deduz a partir do balanceamento. Então, eu preciso de 1 mol de N2 com 3 de H2 aqui para formar 2 de amônia, tá? Esse é o raciocínio. O que mais que eu posso interpretar disso? Bom, proporcionalmente falando, é o mesmo que uma molécula dessa mais 3 dessa aqui vai formar 2 moléculas de NH3. Quantas moléculas? Bom, se são exatamente essas proporções em mols, é só usar o 6. Eu tenho 1 mol, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2. Bom, 1 vezes 6 vezes 10 é 23, aqui eu tenho 6 vezes 10 é 23, caso fosse 1 mol, né? Porque aqui não tem um enunciado falando quantos mols e tudo mais. Mas se fosse 1 mol, 1 vezes 6 é 23. Precisa de quantas moléculas para reagir? Bom, 3 vezes 6,2 vezes 10 é 23, tá? Para formar quantas de amônia? 2 vezes 6 vezes 10 é 23, tá? Então, aqui já é uma inferência que vocês poderiam fazer, dependendo do enunciado, né, para moléculas, tá? E o que mais a gente pode extrair disso? Bom, tendo as proporções,
molares, né? A partir do balanceamento, eu também posso fazer a relação em massa, tá? Desses caras. Como que eu faço a relação em massa? Bom, eu sei quantos mols cada um tem. Se eu calcular a massa molecular, né, a massa molar, no caso, desses caras na tabela periódica, eu consigo achar quantas gramas eu preciso de cada cara nessa equação, tá? Então, a do H2 é só olhar lá na tabela periódica, 2 vezes 1, cada hidrogênio tem 1 grama por mol, então são 2 gramas por mol. Do N2, bom, 2 vezes 14, cada nitrogênio tem 14, 28 gramas por mol. E do amônia? Bom, H3, cada hidrogênio tem 1, né? Então 1 vezes 3, 3, mais um nitrogênio, que é 14, tá? Então dá 17 gramas por mol. E aí, né, aí eu faço os cálculos, né, para chegar, olha, quanto que eu tenho de mol de cada cara? Bom, desse aqui eu preciso de 1 mol. Então é só 1 vezes a massa, né? Então 28 gramas de N2, precisa de quantos gramas de H2? Bom, preciso de 3 mols dele, então 3 vezes quanto que cada molécula tem? Cada molécula de H2 tem 2 gramas por mol. Então 3, né, vezes 2 dá 6. Então preciso de 6 gramas de H2 para reagir com 28 gramas de N2. E quanto vai ser formado de amônia? Bom, se eu formo 2 mols de amônia, né? Cada amônia tem 17 gramas. Então, 30, né? 17 vezes os 2, tá? Tá? 34 gramas. Então, eu tenho a proporção em massa, tá? Desses caras. Então, eu preciso de 28 gramas desse, mais 6 desse, para formar 34 gramas desse cara aqui, tá? E ainda, né, como se tratam de gases, tá, gente? Olha, o nitrogênio reage com o gás hidrogênio, o gás nitrogênio reage com o gás hidrogênio, formando gás amônio. São 3 gases, tá? Aqui, ó. Bom, se esses gases estão nas condições normais de temperatura e pressão, estão a 0 graus Celsius, 1 atm, eu ainda posso fazer uma nova relação, né? Quanto de volume? Eu falei quanto de massa desse cara reage com quanto de massa desse para formar quanto em massa, né? Então eu posso fazer isso em volume. Tá? Então eu tenho 1 mol. Lembra que a gente usou a proporção aqui? 1 mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão equivale a 22,4 litros. Né? Então 1 mol desse cara. Então ele tem 22 litros de N2. Preciso de quantos litros de H2? Bom, são 2, não, são 3 mols, né, de H2. Bom, 3 vezes, cada mol tem 22 litros, então 3 vezes 22,4. Isso aqui vai dar 67 litros, 2, né, litros de H2. Então, 22,4 litros de N2 mais 67,2 litros de H2 vai formar quanto? 44 litros de NH3. São 2, né? 2 mols. 2 vezes 22,4, cada mol tem 22, são 2 mols, né? Dá 44,8 litros de amônio. Então, gente, a percepção que vocês têm que ter é essa. A partir do balanceamento, tá? Vocês conseguem fazer a proporção, tá? A relação em mols, a proporção em massa, quanto que eu preciso de massa desse cara para quanto desse cara e para quanto desse, e em volume também, tá? E aí, muitas vezes, o enunciado vai fazer o seguinte, é que vocês têm que ter a maldade. Ele vai te falar, olha, a partir de 100 gramas de N2, tá? 100 gramas do N2. Quanto vai ser formado de amônio, tá? A partir dos 100 gramas de N2. Bom, então você vai fazer a relação, ó. É a partir de gramas, né? 28 gramas seria um coeficiente estequiométrico, aqui tá faltando espaço, né? Então, 28 gramas de N2 tá para quanto? Forma quanto gramas de amônio, né? 34, tá? Você quer saber quanto que 100 gramas de N2 vai formar de amônio, tá, gente? Então é isso, tá? Então vocês vão ter que fazer relações não só dentre esses caras, tá? Mas de um com o outro também. A partir de quanto do produto foi formado? Ou foi formado 200 gramas, ou 2 litros, 100 litros, né? Poderia ser em outra unidade, ou tantos mols de amônio. Para formar essa quantidade, quanto foi necessário de N2? Né, às vezes a pergunta é, foi formado 10 mols, 20 mols, vamos botar em mols aqui, de amônia. Quanto foi necessário em gramas de N2? Tá? Então é só vocês relacionar. Tá? Então vocês pegam o que vocês têm, a quantidade de mols, cada mol equivale a tanto, né? Usa né, de mol, usa para chegar nas gramas,
tá? E aí converte a quanto que gramas desse cara está relacionado para formar quantos gramas desse outro, né? Ou quanto é necessário de gramas de N2 para formar quantas gramas disso, tá? Então vocês colocam a proporção e resolve a regra de 3, tá? Então vamos começar os exemplos aí, né? Gastei metade da aula aí recitando os conceitos, né? E agora a gente gasta o resto da metade aí, então, trabalhando, então, né? Fazendo, resolvendo de forma prática esses exercícios. Então vamos lá. Uma estequiometria comum, né? Ou da fórmula, né? Então, uma bem simples de resolver, né? Então, quantos gramas de água existem, né, em 3 mols de água? Tá, então a gente faz relação direta, né? Bom, eu sei que calculando lá na tabela periódica, então vocês vão lá, calculam, né? Ou o enunciado vai dar os dados de cada elemento, ou já da molécula pronta, né? Pode vir dessas formas. Então, hidrogênio, cada hidrogênio, são H2, né, na água. Então, cada hidrogênio tem um, né? São dois, 2 vezes um dá 2. E o do oxigênio? É um oxigênio, cada oxigênio tem 16. Então, 2 mais 16, 18 gramas por mol. Tá? Então, é a relação que vocês têm. Aqui eu coloquei, né, 1 mol equivale a 18 gramas. Vocês poderiam colocar. Então, 18 gramas equivale a 1 mol de água. O enunciado quer saber quantas gramas que existem em 3 mols. Tá? Então, 3 mols. Quantas gramas a gente tem? Tá? E aí, resolve aqui. Todo mundo está familiarizado? Como é que resolve, né? A regra de 3, multiplica cruzado aqui. Né? Vamos fazer isso aqui passo a passo para quem não está acostumado, né? Então, isso aqui fica 1x, tá? Multiplica tudo cruzado, tá, gente? Então, 1x, 1 vezes o x, 1x é igual a 18 vezes 3, tá? 18 vezes 3. O 18 vezes 3 vai dar o quê? 54, né, direto? Então, isso aqui é o quê? X, né? Faz de conta que isso aqui é um valor diferente, porque para onde a gente não precisa, né? Mas isso aqui, x é igual a quanto que deu isso aqui? Deu 54 dividido, passa 1 dividindo, tá? Para isso um 5, né? E tudo mais, que aí vocês iam ter que calcular certinho. Então, isso aqui passa dividindo. X é igual a 54 sobre 1, tá? Isso aqui vai dar 54. Entendeu, gente? Então, na regra de 3 aqui, ó, multiplica cruzado esse e iguala com o outro cruzado, tá? Então, x, tanto x, 1, 250, depende do que está sendo aqui, cruzado, tá? Tanto x é igual a o outro, tá? É o outro que está sendo multiplicado cruzado. E aí, vocês têm o valor desses caras aqui, vocês vão pegar, né, para isolar o x, o valor que está no x, multiplicando o x, vocês passam dividindo, tá? Lá no outro resultado. E isolando o x. A gente faz isso automaticamente, conforme vocês acostumar, né? Então a gente já faz isso no automático, já calcula tudo direto aqui de cabeça ou na conta, né? Então já 3 mols vezes 18 dividido por 1 não precisa, né? Bom, próximo aqui, né, seria orientações, então, para vocês raciocinarem, para vocês pensar quando precisar calcular a estequiometria de equação, né? A partir de equação química. Bom, então vocês podem seguir alguns passos, né? Primeiro, sempre mais importante, ou fazer o balanceamento ou olhar, né? Ver se está balanceado, né? Na maioria das vezes vocês vão ter que analisar, tá? Porque pode vir balanceado, uma pergunta que me fizeram, pode vir balanceado e desbalanceado, depende da questão. A reação, né? E aí vocês que tem que analisar, tá? Olha lá e conta, tá? Quantos carbono tem nos reagentes, quantos tem nos produtos, quantos hidrogênio tem nos produtos, nos reagentes, quanto tem nos produtos. Olha para todos os átomos, né? E confere se está tudo certo, está tudo proporcional, está tudo balanceado, tá, gente? Bom, primeiro, conferiu se está balanceado, né? Ou balanceou a equação, e aí vocês contam, né? Coloca as proporções, né? Uma indicação que faz, coloca então um mol desse cara, que já ajuda a dar uma clareada na mente, tá? Precisa de 3 mols desse para formar tantos mols desse outro e desse outro, por exemplo, tá? Então coloca as proporções estequiométricas, tá? Desses caras. Se tiver tempo, né? Coloca até em gramas, tá? Às vezes vocês não vão saber interpretar diretamente, raciocinar, vou precisar das gramas, vou precisar disso para chegar naquilo, tá? Então coloca tudo que vocês sabem, faz isso tudo, ó, 1 mol para 3 mol para 3 mols, em gramas. Converte tudo então.
esse cara tem tal peso, são tantos mols. Esse outro tem tal peso, são tantos mols. Então, essa grama, para essa quantidade de grama, tá formando. Então, coloca as proporções, que depois vocês vão olhar isso e analisar, ah, tá, com isso eu chego. Facilita, tá, gente? Claro, mas se tiver tempo, né, de fazer isso. Não é uma coisa demorada também de fazer, né? A maioria das moléculas aí a gente já sabe mais ou menos os valores, ou já é dado, tá, a massa delas, então é só vocês multiplicar por 2, por 3, pelo coeficiente lá estequiométrico, né? Bom, aí vocês leem o que está pedindo lá no texto, né, e relaciona essas grandezas que vocês têm estabelecido aí, tá? E o que vocês vão precisar fazer, né, para chegar no objetivo, tá? Relacionando essas grandezas. Tudo vai ser calculado aí com regra de 3, com proporção, que é muito simples o cálculo em si, né? O mais difícil é a interpretação, tá? A malícia ali na maldade de como, né, a partir de como que eu vou armar a equação e tudo mais, porque o cálculo em si é simples, né? Bom, e então, né, além disso, né, além de calcular massa, além de calcular matéria, né, quantidade de moléculas ou de átomos, além de calcular volume, tá? Que geralmente é o que a gente pode ter de variações, a gente pode ter rendimento, pureza, tá? Por exemplo. Então a gente vai ter que relacionar porcentagem, por exemplo. Ver que não é tudo aquilo ali que vai estar sendo formado, tá? E aí a gente faz uma relação inicialmente e depois a gente faz outra relação, que nem a gente vai precisar fazer isso lá no do caminhão, por exemplo, tá? Então, não é que um mol desse cara forma dois mols desse cara. Se o rendimento for diferente, um mol dele vai formar um vírgula alguma outra coisa mol, tá? Porque o rendimento não é de 100%. Então, vocês têm que ter essa maldade lá, né? Para não acabar esquecendo desse passo da pureza, do rendimento e tudo mais, né? Então, né, por exemplo, né? É simples, a mesma coisa, a gente só vai adicionar um cálculo de porcentagem aí, né? Então, se a amostra de 40 gramas, por exemplo, né, de sal aí, né, é só 70% pura, quanto realmente eu tenho de NaCl nessa amostra? Bom, 40 é tudo, né? 40 é os nossos 100%, tá? Então, 40 tá para 100%. Eu quero saber quantas gramas equivale aos 70, que é o que de pureza realmente que eu tenho. O resto é contaminante, é outra coisa, né? Não é o que eu tenho de interesse, tá? Então, aí, aqui, né, um exemplo muito simples, às vezes vai estar um pouco mais complexo, né? Mas só para introduzir o conceito, tá? Às vezes vai falar, no caso do caminhão lá, são formados, são necessários 10 toneladas, 10 mil toneladas, não sei quantas toneladas. O calcário, lá no caso, né, o calcário é 80% carbonato de cálcio, por exemplo, né? Cada caminhão tem 3 mil, não lembro os dados certos, né, de calcário. Calcário, tá? Só, ó, aí o raciocínio, né? Às vezes não vai estar falando a palavra rendimento, pureza, tá? Às vezes vai estar, vocês vão ter que interpretar isso, né? Então vai ter um caminhão de calcário, só que do calcário só 80% é carbonato de cálcio. Vocês precisam de tantos de carbonato de cálcio. Então vocês vão ter que fazer a regrinha de 3 lá para achar quantos por cento que tem nesse caminhão é de calcário. Entendeu, gente? Ter essa maldade, tá? Implícito aí no enunciado da questão, tá? Bom, então a gente pode usar isso para pureza, achar quanto realmente eu tenho do meu produto de interesse, né? E para o rendimento também, né? Nenhuma reação geralmente realmente tem 100% de aproveitamento, né? Por N fatores aí. Então a gente vai usar a mesma relação, né? Para correlacionar quanto eu tenho real de rendimento desse meu produto, né? Bom, então, no seguinte enunciado, né? Numa reação química, obteve-se 500 gramas. Então, foi obtido 500 gramas. Só que a reação só teve 60% de rendimento, né? Então, qual é o valor real aí obtido de produto, né? Bom, eu tive 500 gramas obtidos. Só que 500 gramas é meu total. Só 60%, né, dessa reação é que eu obtive de produto, né? Então, quanto que eu tive realmente de produto em gramas? Né? 300 gramas, resolvendo aí, né? 60 vezes 500 dividido por 100, né? Para quem tem dúvida, ficaria 100x, fazendo passo a passo, né? 100x multiplicado por dado é igual a 500 vezes 60. Vou botar aqui, porque 500 vezes 60. Ou x, né? Na ordem tudo errado, né? X é igual a 500 vezes 60, que eu não sei quanto que dá.
Opa, 500 vezes 60, o resultado disso, né, sobre 100. Oh, meu Deus do céu. Opa, deu certo. Sobre 100, tá, gente? E vocês isolaram X, achou o valor, tá? Bom, então vamos lá, né? Aplicar os exemplos práticos, né? Então aqui eu vou começar com os exemplinhos mais simples, né? Então, exemplo agora de relação massa-massa, depois a gente vai falar relacionando volume e massa, depois matéria e quantidade de moléculas, tá? E depois a gente vai resolver as questões do Enem, então. 3 ou 4? 4 questões, tá, gente? Bom, esses exemplos aqui vão ser mais simples, de novo, né? Só para a gente estar introduzindo os conceitos aí, fazendo 2, 3 passos, 1, 2 passos só de regra de 3, né? E depois lá a gente aprofunda um pouco, né? Com os enunciados do Enem, interpretação e às vezes adicionar mais passos de cálculo, né? Então vamos lá, né? Bom, a reação do óxido do cobre metálico, né, sofrendo oxidação aqui, né, reagindo com O2 para formar o óxido cúprico, né? E aí a pergunta é o seguinte, ó, qual é a massa de óxido cúprico? Óxido cúprico, né? Então, esse cara aqui. Então, qual a massa desse cara, tá? Então, qual é a massa desse cara? Com a massa do óxido cúprico, que é obtida a partir de 2,54 gramas desse cara. Então, a partir de 2,54 gramas desse cara, quanto que eu tenho formado desse cara aqui? Tá? Essa seria a pergunta. Bom, primeiro que eu falei, né? O que vocês fazem? Relaciona aí os coeficientes, né, estequiométricos. Olha, eu tenho que dois caras, 2 mols desse cara, vai formar 2 mols desse outro cara. Qual que é a proporção entre eles? Bom, de 2 para 2, né? Ou 1 para 1. Concorda que isso aqui é a mesma coisa, né? Bom, então eu preciso de 2 mols desse para formar 2 desse. Aí o enunciado me dá as massas, né? Deles, tá? Então, qual que é a massa do cobre aqui? 63,5 gramas por mol. Qual que é a massa do óxido cúprico? Aí é o cálculo em si, né? 63,5 mais 16, né? Ou se o enunciado deu, né? Vocês calculariam lá a partir da tabela periódica, né? 16 do oxigênio mais 63,5 do cobre. Então eu tenho que a massa de cada um desses caras é 63,5 e 79,5 respectivamente, né? Do cobre metálico e do óxido cúprico. A proporção deles é de 2 para 2, né? Aqui está resolvido direto na regra de 3, mas eu acho que fica mais confuso, né? Vamos fazer o seguinte, vocês resolveriam isso. Ah, tá, só que são 2 de cada. Então, 2 vezes 63,5, né? Isso aqui vai dar quantos? 63,5 vezes 2. 127. Então, eu tenho 127 gramas de de cobre metálico, né? Forma quantos? 2 também, né? 2 para 2, 2 vezes 79,5. 159, né? Então forma 159 gramas de óxido cúprico. Tá, gente? Resolvendo, né? Bom, a pergunta é sobre, olha, eu já tenho a relação entre eles. Olha, então eu sei que para formar, que como é 2 para 2, em gramas eu preciso de 127 gramas desse cara de cobre, né, metálico, para formar, vai formar 159 gramas de óxido cúprico. A pergunta é quanto que 2,54 do cobre metálico forma, tá? Então é só isso. Olha, vocês calcularam antes a partir do molar, fizeram a relação, a proporção estequiométrica, né, em mols, e aí vocês usaram essa proporção de 2 para 2, calcularam aqui quanto tem de cada um desses caras, e aqui vocês acham X, né? Então quanto que vai ser formada? A proporção entre eles em massa já está aqui. Então vocês precisam achar em massa quanto de óxido cúprico vai ser formado a partir dos 2,54, tá? Então, calculando aí, né? Então, 2,54 vezes 159 dividido por 127, tá? Isso vai dar 3,18 gramas de óxido cúprico, tá, gente? Ficou claro para todo mundo aí? Deu para pegar? Deu para entender?
Sim, né? Acho que sim, né? Vou ir passando, tá? Qualquer coisa vocês me avisem se agarrar um pouco aí na explicação e tudo mais. Então vamos lá, o próximo exemplo. Então a gente achou massa a partir de massa. Tá? Você poderia ter perguntado mol, a partir de tantos mols. Simplificaria. Né? A gente tinha proporção em mols, era só para achar a massa. Aqui a gente teve que passar para massa para achar, né? Poderia ser a partir de volume, enfim. Mas vamos lá, agora achar volume a partir de massa, né? Relação volume e massa. Então vamos lá. Posso realizar a calcificação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Nas condições normais de temperatura e pressão, ó, CNTP. Então tem gás, né? Qual será o volume de gás carbônico obtido? Então a reação está aqui, né, gente? Então, a calcificação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Então a gente tem 200 gramas de carbonato de cálcio. É esse cara aqui. Então tem 200 gramas dele, né? E quer saber, então, estando nas condições normais de temperatura, qual volume vai ser formado de gás carbônico? Então, qual volume? A partir de 200 gramas desse cara, quanto que eu vou ter de volume formado de gás carbônico? Então, o que a gente faz? Relaciona eles, novamente. Vamos lá. 1 mol desse cara forma 1 mol desse cara, tá? Só vocês conferir, tá? Se a equação está balanceada. Então, ó, cálcio tem 1 nos reagentes, quanto tem nos produtos? 1. Carbono tem 1 nos reagentes, 1 nos produtos. Oxigênio tem 3. Aqui tem 1, aqui tem 2, 3, tá? Então tá tudo balanceado. Então tem aqui 1 mol de carbonato de cálcio, vai formar 1 mol de gás carbônico, tá? Bom, eu quero saber quanto que 200 gramas desse vai formar em volume desse. Lembrando que, qual a relação que a gente tem? 1 mol equivale a 22,4 litros. Isso por gás carbônico, que é o nosso gás, né? Bom, então vamos lá. Primeiro calcula, né, a massa molar deles. Bom, a do CaCO3 aí, do carbonato de cálcio, vai ser 40 mais 12, né, 40 do cálcio, 12 do carbono e 3 vezes 16, né, do oxigênio. Isso dá 100 gramas por mol, tá? E a do gás carbônico é 12, né, do carbono, mais 2 vezes 16 do oxigênio, que são 2, 44 gramas por mol. Bom, eu tenho que, relacionando a 1 mol para 1 mol, tá? Então, 1 mol desse cara forma 1 mol desse cara. Vamos pôr assim, 1 litro desse cara, lembra, né? Só que isso aqui não é um gás, né? Não dá para fazer isso. Não, então ignora. 1 mol desse cara é o mesmo que 22,4 litros. Não é isso que a gente falou? Se a gente tem 1 mol equivale a 22,4 litros e ele é um gás, tá? Nas condições normais de temperatura e pressão, então a gente pode fazer a relação, ó. São que 100 gramas, massa molar dele, né? 100 gramas desse cara aqui, que é o que a gente vai ter botando a partir da massa, né, usando a partir da massa para correlacionar com os 200 que foi dado no enunciado. Então, 100 gramas desse cara, que é o que vale a 1 mol dele, não é isso? 1 mol? Então, 1 mol desse e 1 mol desse, olha. Então, 100 gramas dele, ó, 100 gramas por mol ele tem. Então, 100 gramas do carbonato de cálcio vai formar o quê? 1 mol de gás carbônico. O que representa 1 mol de gás carbônico? 22,4 litros, tá? Então, 1 mol desse cara forma 1 mol desse cara. Só que 1 mol desse cara pode significar 100 gramas. Não é isso? A gente olhou na massa lá? 100 gramas, olha lá. 100 gramas, que vale a 1 mol. E 1 mol desse cara aqui, tá? 1 mol dele equivale a 22,4 litros, porque ele é um gás, tá? Então, eu relacionei a 100 gramas dele, da massa dele molar, que é o equivalente a 1 mol, com os 22,4 litros do gás carbônico, que também equivale a 1 mol de gás carbônico, tá? E eu quero saber quanto que 200 gera em volume, tá? Então é isso, relacionei aqui. Então 200 vezes 22,4 litros dividido por 100. Isso aqui dá um volume de 44,8 litros de dióxido de carbono aí, tá? CO2. Todo mundo entendeu?
Aqui já ficou um pouco mais complexa a interpretação de relação, né? Então vocês têm que entender o que, que tudo significa, né? Um mol desse cara significa 22,4 litros. Deixa eu ver se poderia fazer com uma... Às vezes seria mais simples fazer, olha, 100 gramas do CaCO3 e forma, né? Um mol forma um mol... Não, mas não ia mudar nada, né? 100 gramas equivale a um mol. 200 gramas vai formar quantos mols? Vai formar 200 vezes 1, 200 dividido por 100, dá 2, né? Então eu tenho 2 mols de CaCO3, tá? Não, 2 mols. 2 mols de CaCO3. Cada mol, olha, o raciocínio, ó, como é que daria para fazer também? Seria uma outra abordagem. Olha se vocês entendem. Vocês poderiam fazer o seguinte, ó, 100 gramas de CaCO3 tá para 1 mol, não é isso? Eu quero saber quantos que 200 gramas, quantos mols tem 200 gramas? Tem 2, tá? Ó. Então 200 gramas equivale a 2 mols. E eu sei que 1 mol desse cara forma 1 mol desse cara, não é isso? Então 1 mol de CaCO3 forma 1 mol de gás carbônico. Só que vocês têm quantos? 2 mols que a gente calcularia na outra regra, 2 mols. Então isso vai formar X. 2 vezes 1 igual a 2 mols de gás carbônico. Achei quantos mols vai ser formado de gás carbônico. Só que a pergunta é para volume. Aí vocês adicionariam mais uma regra de 3. Né? Cada volume de gás carbônico, ou melhor, cada volume de gás carbônico, né, cada mol de gás carbônico equivale a 22,4 litros. Bagunça, né, gente? Então, vocês têm 2 mols de gás carbônicos. Um mol, vou tentar fazer aqui, né, equivale a 22,4 litros de gás carbônico. Vocês têm 2, tá? 2 mols. Acho que seria melhor resolver assim. 2 mols vezes 22,4 vai dar os nossos 44, né? 8 litros. Entenderam, gente? Então eu resolvi de duas formas. Eu acho que essa segunda aqui ia ter mais passos, mas seria mais fácil vocês entenderem, entendeu? Vocês iam ter que fazer 3 regras de 3 aí, pelo menos, para calcular. A partir da grama, acha quantas gramas do carbonato de cálcio, né? A partir da massa dele, vocês vão achar quanto que 200 vai representar em mol. Aí vocês fazem a relação de mol para mol dele com o gás carbônico, ó, eu sei quantos mols eu tenho. Eu sei quanto que um mol dele gera um mol de gás carbônico. E eu tenho 2 mols dele, então eu vou ter 2 mols de gás carbônico. E aí eu sei que cada mol de gás carbônico vai a 22,4 litros, fazendo a relação com o volume. Como são 2 mols, 44,8 litros, tá? Seria outra abordagem, outra forma de resolver. Viu, gente? Então vocês poderiam fazer da forma que está aí, ou com mais passos, tá? Interpretando diretamente aqui as equivalências ou fazendo passo a passo. Qualquer coisa que tiver entendido, vocês vão me falando, se tiverem dúvida. Vou ir passando aqui. Bom, próximo exemplo aí, né? Relacionando então quantidade de matéria, né? E número de moléculas. Então vamos lá. São 5 mols de álcool etílico, né, de etanol, tá? Entram em combustão reagindo com O2. E a pergunta é, calcule quantas moléculas de E2 serão consumidas nessa reação. Então a pergunta é, ó, a partir de 5 mols de álcool etílico, então 5 mols desse cara aqui. A partir desses 5 mols, quanto é que vai ser consumido de E2? Tá? Quanto que eu vou precisar, quantas moléculas, né? Quantas moléculas vão ser necessárias de O2, tá? Então vamos lá. Primeiro, balanceou a equação, né? Esse balanceamento a gente já fez lá no exemplo, né? Então 1 para 3 para 2 para 3. Então 1 mol de álcool etílico necessita de 3 mols de O2 na reação, tá? Então a proporção entre eles é de 1 para 3. Então 1 mol desse cara precisa de 3 mols desse. Bom, eu tenho que 5 mols. A pergunta é sobre 5, né? Eu tenho a proporção entre eles. 5 mols vai precisar de quantos? Então, ó, 1 mol de C2H6O, né? Reage com 3 mols. Preciso de 3 mols de O2. Então, 1 para 3.
Quero saber quanto que 5 mols, que é o que foi me fornecido aqui, do etanol, vai precisar de oxigênio, né? Então, isso aqui vai dar 15, né? 5 vezes 3, 15. Então, tem que 15 mols de O2 são necessários para 5 mols de etanol, tá? Então, beleza. Eu sei que são necessários 15 mols de O2. E eu sei quanto que cada mol equivale de moléculas. A pergunta é sobre moléculas. Quantas moléculas de O2 tem, né? Bom, cada mol de O2 e de qualquer outra molécula, né, equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Eu tenho 15 mols. Quantas moléculas, então, né, serão formadas? Serão necessárias, né, no caso. Então, aí, 15 vezes 6 vezes 10 a 23, 15 vezes 6 dá 90, né? 90 vezes 10 a 23, ou 9 vezes 10 a 24 moléculas de O2. Ficou claro, gente? Entenderam? Acho que esse exemplo, inclusive, é mais simples que o anterior, tá? Então, aqui foi dada uma quantidade de mols de uma determinada molécula e quer saber quanto em moléculas vão ser necessários de outro composto da reação, tá? Então, a gente tem a proporção entre eles, relaciona essa proporção, 1 para 3, né? Acha quantos mols são necessários da nossa molécula de interesse, do O2, a partir de quantos foram dados no enunciado, então a partir de 5, são necessários 15 mols de O2, né? E aí, você só tem que relacionar agora quantas moléculas 15 mols de O2 tem, né? Se cada mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, 15 mols tem quantas, né? Seria a relação que vocês vão usar aí. Então, chegando aí no 9 vezes 10 a 24 moléculas de O2, tá, gente? Bom, podemos passar? Acho que sim, né? Vamos aplicar aqui, então, os exemplos do Enem agora, né? Faltando esses 20 minutinhos aí. Acho que vai dar tempo. Então, vamos lá. Seria o seguinte, né? O primeiro exemplo. O Enem 2012, né? Então, o enunciado falava que, né, no Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva um slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma. 1 quilograma de CO2, tá? A menos, tá? 1 quilograma de CO2 reduzido. A ideia é que cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitido todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Tá? E aí a pergunta era o seguinte, gente. Então, considerando o processo de combustão completa do gás de cozinha, né, composto exclusivamente por butano, a mínima quantidade do butano, olha, que um japonês deveria deixar de queimar para atender, né, a meta diária apenas com esse gesto é de quê? Então a pergunta é o que, gente, interpretando? Para economizar 1 kg de CO2, né, por dia, quanto ele tem que economizar de butano, que é o gás? Tá? A queima do butano lá gera gás carbônico. Acho que tem a equação aqui, ó. O butano reage com o O2, formando gás carbônico, que a gente quer reduzir, e água. Então a pergunta é, eu quero reduzir 1 kg desse cara aqui, ó. 1 kg de CO2. Quanto eu preciso diminuir, quanto eu preciso não gastar aqui, né? De butano, tá? De C4H10 para reduzir 1 kg de CO2, tá? Então, aqui, ó, observa, a equação está desbalanceada. Olha aqui, carbono, tenho 4. Quantos carbonos eu tenho aqui? Só um, tá? Então, a equação está desbalanceada. Vocês já teriam que iniciar balanceando. Deixa eu apagar aqui para balancear. Então, vamos lá, seguindo a regrinha lá. Qual a maior molécula, né? Bom, C4H10 é essa, 14 átomos aqui, né? Aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, né? 2 mais 1, 3, e aqui também, 2 mais 1, 3. Então, essa é a maior molécula, coeficiente 1 para ela. Carbono, como é que tá? Tá fácil? Tá, né? Eu tenho carbono aqui e só tem carbono aqui, ó. Então, eu tenho um C4, 1 vezes 4, 4 carbonos nos reagentes, né? Vou separar a reagente de produto. Preciso ter 4 carbonos nos produtos. Cada molécula de CO2 tem 1. Então, preciso de 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 para 4, está balanceados os carbonos. H10 agora, né? Preciso de 10 hidrogênios nos produtos. Cada molécula de água, a única que tem hidrogênio, né? Tem 2, tá? 2 hidrogênios. Eu preciso de 10. Quanto vezes 2 que dá 10? 5. 5 vezes 2, 10. Opa, balanceei meus produtos já. E aí faltou o oxigênio novamente, né? Quanto eu tenho de oxigênio nos produtos que já estão balanceados? Bom, eu tenho 4 vezes 2, 8, mais
5 vezes 1, 5. Então, isso aqui dá 13 oxigênios. Opa, tá parecendo 130, né, gente? Tá, 13 oxigênios. Eu preciso de 13 também nos produtos, ó, nos reagentes, né? Bom, a molécula de butano não tem oxigênio, então eu preciso de 13 a partir do O2. E aí, né, aí vai, gente, ó. Quanto vezes 13, né, quanto vezes 2 que dá 13? Bom, 13,5. 13,5 vezes 2, né, metade de 13 vezes 2 dá 13. Entenderam, gente? Então, vocês precisam de 13 aqui e 13 aqui. Só que cada molécula tem 2. Então, quanto vezes 2 que dá 13? Metade de 13, 13,5. Tá? Então, esse seria o balanceamento. Ó. Um carbono para 13,5 mais 13,5 O2 forma 4CO2 mais 5H2O. Todo mundo entendeu o balanceamento? Aí é o Enem, né? O Enem já dá uma bagunçada, já é mais difícil, tá? Então, mas o raciocínio é o mesmo. Então, vocês precisam, ó, a partir dos 13 oxigênios que tem nos produtos, vocês têm que encontrar quanto né, vai ser necessário de O2 aqui, tá? Então, 13,5 vezes 2, ó, 13,5 vezes 2 dá 13, tá? Que é a mesma quantidade que tem nos produtos. Então, beleza, está balanceado. Então, a gente balanceou a equação. E aí, a gente quer, então, lembrando, né, reduzir 1 kg de gás carbônico, né, de CO2. Quanto de butano é necessário reduzir para reduzir 1 kg de, né? 1 kg desse cara precisa de quanto desse cara? Tá? Essa é a pergunta em si, né, de forma simplificada, né? 1 kg desse está para quanto desse, né? E eu não sei, as opções são em quilogramas, tá? Então, para quantos quilogramas desse para 1 kg desse, tá? Então, primeiro, novamente, seguindo a mesma lógica, qual que é a proporção entre esses caras? Eu tenho um mol desse, forma 4 mols do nosso gás carbônico lá que está perguntando. Então, a proporção entre eles é de 1 para 4. Então, o mol desse cara forma 4 mols desse cara. Bom, aí vocês podem resolver da mesma forma, né? Então, 1 vezes 58 gramas, massa molecular do butano, né? E 4, são 4, né? Vezes 44 gramas, que é a massa molar do gás carbônico, né? Não sei se deu um enunciado, eu tiver que calcular. Não, deu um enunciado, pronto, ó, tá? Então, vocês só multiplicam, então, a quantidade. Então, a gente vai ter 58 gramas, opa, merda. A gente vai ter 58 gramas de butano, né? Forma, quanto que dá? 4 vezes 44. 176 gramas de gás carbônico, né? Então, em termos de proporções, tá? Então, olha, se 58 gramas desse cara forma 176 gramas desse cara, a minha pergunta é sobre 1 quilo, 1 quilograma. Bom, 1 quilograma que vale a 1.000 gramas. Ó, cuidado com as unidades, tá, gente? Aqui eu tenho gramas, né? Ou eu converto esses dois caras para quilogramas, para me relacionar com quilo, ou eu converto o quilo para gramas. Bom, 1 quilo equivale a 1.000 gramas. A pergunta é sobre 1 quilo. Quero reduzir 1 quilo de gás carbônico, tá? Então, 1.000 gramas, né? Tá na mesma unidade, ó. Né? Eu tô chamando 1 quilo de 1.000 gramas, tá? Então, para reduzir, olha, se 58 gramas desse cara forma 178 gramas desse cara, quanto que eu preciso desse para formar 1.000? Tá? Então, seria isso a resposta, tá? Bom, faz aí 1.000 vezes 58, né? Dividido por 176. Dá 329, vamos colocar 330, tá? 330 gramas, arredondando, né? Então, 330 gramas. Só que o enunciado ainda, gente, deu a resposta em quilos. Então, o que vocês fazem? Bom, 1 quilograma. Ah, já está aqui, né? 1 quilograma equivale a 1.000 gramas. Quanto que 330 gramas equivalem em quilos, né? 0,33 quilos, tá? Só vocês resolverem aí, mas aqui é simples, né? 0,33 vezes 1 dá 330 vezes 1, 330 dividido por 1.000, tá? Então isso aqui vai dar 0,33 o quê? Quilos, tá? Quilogramas.
que tem lá no enunciado. Então, resposta B aí, ó, 0,33. Tá, então, o que vocês fizeram aqui? Tá? Depois, balanceou, primeiramente. Depois de balancear, colocou a proporção entre o butano e o dióxido de carbono. Aí, a partir dessa proporção, vocês passaram a proporção de gramas dele para gramas dele, tá? E aí, né, é só correlacionar quanto que está pedindo. Eu quero saber que para 1 kg desse cara, quanto que eu tenho que economizar desse? Quanto que eu precisaria desse outro? Tá? Eu precisaria de 330 gramas. Em quilos, equivale a 0,33 quilogramas, tá, gente? Tudo certo? Vamos passando. Qualquer coisa vocês vão mandando, se tiver dúvida aí. Bom, outra pergunta, né? 2012. Então, o aspartame do corante apresenta um potencial adoçante 200 vezes. Olha, eles vão colocando informações, números, né? Está muito usado pela indústria alimentícia, refrigerante diet, 4 calorias por grama. Olha aqui, outro né, valor aí que vocês poderiam se confundir, né? Então, é portador de fenilcetonúria, uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, causando retardo mental. O índice diário aceitável desse adoçante é de 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Opa, isso aqui é importante, ó, 40 miligramas para cada quilo, né? Para cada 1 quilo de massa corpórea, de massa nossa, né? Do nosso corpo, gente. E aí a pergunta é o seguinte, ó. Com base nas informações do texto, a quantidade de massa recomendada de aspartame em mol, tá? Que uma pessoa de 70 quilos de massa corpórea pode ingerir é próxima de que? Então, peraí. 1 quilo, né, tem 70, pode aceitar 40 miligramas. Bom, a pessoa tem que ter 70, né? 70 quilos vai equivale a quantas miligramas, tá? Então, 7 vezes 40, dividir, só isso. 280? Não, né? 70 vezes 40. 70 vezes 40. 2.800 miligramas. Tá, gente? E aí, o que a gente precisa fazer? Ó, eu tenho miligramas, então, tem unidade de massa, que os 70 quilos pode aceitar, tá? Que é aceitável. Mas, a pergunta é em mols. Então, eu vou ter que usar a massa molar para converter para mols essa quantidade de gramas do aspartame aí. Só que a massa molar é dada em gramas e eu tenho em miligramas, então eu tenho que converter isso aqui, né? Então, cada oh meu Deus, cada 1.000 miligramas equivale a 1 grama, tá, gente? Então, eu tenho 2.800 miligramas. Quantos gramas equivale a isso, né? 2.800 dividido por 1.000, isso aqui vai dar 2,8, né? 2,8 gramas, tá? Então, converti para gramas. Opa, agora eu posso descobrir quanto que vale isso em mols, né? Se cada mol, né, de aspartame, né, equivale a 294 gramas, ó, então 294 gramas de aspartame equivale a 1 mol, eu quero saber quantos mols que 2,8 gramas corresponde. Entendeu? Então vamos lá, 2,8 vezes 1 dividido por 294, 2,8 dividido por 294, 9,5 vezes 10 a 23, a menos 20, ó, menos 10 a menos 3, né? Vezes 10 a menos 3. Ou, se vocês encontrarem, tá, gente, na calculadora, quem não tiver familiaridade aí com potência, né, com valor científico, aí, número científico, ó, isso aqui é a mesma coisa que 0,0095. Não é isso? Ó, andei com a vírgula 1, andei 2, andei 3. Andei para a direita, né? Adicionei o menos 3 lá. Tá? Então, 9, que é o mesmo que 9,5 vezes 10 a menos 3. Tá? Entendido aí, todo mundo? Isso aqui em quê? Em mols, tá? Mols de aspartame. Tá? Então, 9,5, resposta B. Tá, gente? Então, essa seria outra questão. Tudo claro? Todo mundo entendeu o raciocínio? Pegar uma quantidade aí que foi dada no enunciado, ó, as outras informações não servem para nada, né? Toma cuidado. Então, 40 miligramas para cada quilo, tá? De pessoa. A pergunta foi sobre uma pessoa com 70 quilos. Ah, tá. Para 70 quilos, então o aceitável é 2.800 miligramas.
Vocês encontraram na primeira regrinha de 3. Só que a partir daqui eu vou precisar trabalhar com gramas. Então vamos converter esse miligramas para gramas. Bom, cada miligramas equivale a 1 grama. Então 2.800 miligramas equivale a 2,8 gramas. Tá? Opa, já tem quantidade de gramas aceitável aí do aspartame. Só que ele quer essa quantidade em mols. Bom, cada 294 gramas equivale a 1 mol. Bom, se cada 294 ou cada mol equivale a 294 gramas, quantos mols eu vou ter de 2,8 gramas, tá? Então, e aí vocês acham o valor em mols de 9,5 vezes 10 menos 3, tá, gente? Tudo certo? Para tocar? Vamos para a próxima, então, que é bem legal. Aí tem a resolução, né? No vídeo vai ter o que eu fiz e tem a outra resolução aí também. Inclusive é legal, tá? Vocês fazerem isso, gente. Esse tipo de coisa, envolvendo cálculo e tudo mais, né, vocês vão aprender resolvendo, balanceamento e tudo mais. Então pesquisa lá, vai no Google exercícios, aí tem exercícios, vocês podem pesquisar exercícios normais e tem exercícios do Enem também. Então vai ter N listas, tá? Em vários sites, Mundo Educação, Mundo Escola, não sei, né? Tem vários sites que vão ter várias listas de exercícios com as resoluções. Mas primeiro vocês vão lá e tentam fazer. Se não conseguir, olha as resoluções, tá? E vai, né? Fica algum tempo, dedica algum tempo tentando resolver vários tipos desses exercícios, tá? Porque aí vocês vão aprendendo, né, de forma intuitiva, assim, né, isso aqui é por acostumar a pensar, a calcular isso, tá? Então vocês vão aprendendo de forma orgânica e de forma natural. Então, exercício sobre balanceamento, sobre estequiometria, sobre não sei o quê. Então, vocês vão fazendo aí e comparando. Lá tem as resoluções, tudo mais, olhando como é que o pessoal resolve. E aí a questão que eu acho bem legal, né? Que é a do caminhão. Então, é o seguinte, olha. Em setembro de 1998, cerca de 10 mil toneladas, tá, de ácido sulfúrico, H2SO4, foram derramadas pelo navio Bahamas, no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental do desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode, por exemplo, né, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, na região atingida, tá? A equação química que representa a neutralização do H2SO pelo carbonato de cálcio, né? E a proporção entre as massas das substâncias tá? Então aqui já deu até as proporções, ó. Então vamos lá. Olha a equação, está balanceada, né? H2, quanto que eu tenho de aqui? H2, né? Enxofre 1, tá? O4 mais O3, 7, né? Então aqui eu tenho um O4 mais O mais O2, 7. Então tá tudo balanceado aí, tá, gente? E o mais importante, olha aqui. Para neutralizar esse ácido, H2SO4, eu preciso de uma tonelada. Então, para analisar 1 tonelada do ácido, eu preciso de 1 tonelada de carbonato de cálcio. Tá? Então, 1 para 1. Olha a proporção aqui. Eu tenho que ter noção de 1 tonelada para 1. Só que quantas toneladas são necessárias para a gente neutralizar 10 mil? Bom, se é 1 para neutralizar 10 mil toneladas do ácido, eu vou precisar de 10 mil toneladas do CaCO3. Entenderam, gente? Né? Raciocínio? Então, para neutralizar 10 mil desse cara, eu preciso de 10 mil do outro. Vocês poderiam fazer uma regra de 3, né? Também. Então, só que não faz muito sentido, né? Um T, né? Coloca um T de... Aqui tá difícil de escrever, mas vocês colocarem H2SO4, precisa de 1 T, 1 tonelada de CaCO3. 10 mil toneladas, vai precisar de X, que vai ser igual a 10 mil toneladas, tá? 1 para 1. Então, eu preciso de 10 mil toneladas de carbonato de cálcio. A gente já sabe isso para neutralizar essas 10 mil. E aí, bom, pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser compreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessário para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário, que tem 80% de CaCO3, então de todo o calcário carregado pelo caminhão, só 80% é carbonato de cálcio, tá? Esse número de caminhões cada vez com carga de 30 toneladas. Então, gente, olha,
Cada caminhão carrega 30 toneladas de calcário, tá? Não, pera. Eu tô caçando borracha. Eita, aí não. Nossa, acho que não dá para voltar, né? Mas não perdeu nada importante. Então, cada caminhão carrega 30. Ué, parou de escrever? Cada caminhão carrega 30 toneladas de calcário. Só que 30 toneladas é do calcário, tá? Que equivale a 100%. A gente quer saber só o carbonato de cálcio, tá? O carbonato de cálcio equivale a 80, é 80%, tá? Então, quantas toneladas, né? Então, 30 vezes 80 dividido por 100, isso que vai dar 24, eu acho. Então, cada caminhão, né, carrega, na realidade, 24 toneladas do carbonato de cálcio. Ele carrega 30 de calcário, mais 24 de carbonato de cálcio, tá? E a pergunta é, quantos caminhões são necessários para carregar os 10 mil? Lembra que eram 10 mil que a gente precisa aqui para neutralizar os 10 mil toneladas? Bom, vamos lá, né? Eu tenho aqui 10 mil, 3, 10 mil toneladas, ou melhor, né? Não, deixa eu fazer o contrário, né? Então, eu tenho aqui 24 toneladas, é o que vai ser carregado por um caminhão, certo? O máximo de carbonato de cálcio, especificamente, que o caminhão vai carregar. Eu quero carregar quantas? Eu quero carregar 10 mil toneladas, tá? Quantos caminhões são necessários? Bom, 10 mil vezes 1 dá 10 mil, dividido por 24. Isso aqui dá o quê? 416 caminhões aproximadamente, né? Aproximadamente 416 caminhões. E a pergunta é, então, qual o número de caminhões, né, seria próximo de quê? Bom, seria próximo de 400, tá? Entenderam, gente? Olha, os cálculos são simples. Aqui é a interpretação, ó. Então, para neutralizar as 10 mil toneladas que caiu, eu preciso de 10 mil do carbonato de cálcio. Só que cada caminhão carrega só 80% de carbonato de cálcio, o resto é o calcário em si, tá? Então, cada caminhão das 30 toneladas que ele carrega, só 24 que vão ser toneladas de carbonato de cálcio. Bom, se cada caminhão carrega 24 toneladas, né? 24 toneladas está para um caminhão. Quantos caminhões serão necessários para carregar 10 mil toneladas? Que é o que a gente precisa, né? Para neutralizar esse cara. Tá, gente? Esse seria o raciocínio, tá? Então, a resposta correta seria a D. Bom, 3,5, né? Acabamos, gente. A última aí, depois, se vocês quiserem tentar resolver em casa, então. Tudo certo? Alguma dúvida? Vou enviar aí a lista. Eu tenho 9 respostas, não tem bem mais gente na chamada. Deixa eu enviar a lista aí para vocês e nós finalizamos. Então, copiar. Preencham aí, né? Então, quem não preencheu, a lista de presença aí. E, bom, até semana que vem, então. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar.